Oi, gente! É segunda-feira, 29 de setembro de 2025. Que privilégio! Nosso encontro marcado aqui pelo canal da Prova está no ar e vamos juntos, conversando, construindo conhecimento e cidadania, discutindo temáticas que dizem respeito à nossa formação, ao nosso universo e que são temáticas atuais, sem desrespeitar a construção feita até aqui e os prognósticos possíveis. E sabe de uma coisa? Se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso, porque a gente sempre tem uma boa metáfora de pão quentinho, pão fresquinho por aqui, para a gente conversar sobre temas que nem sempre, né, pessoal? Eu faço questão de frisar aqui que esses temas nem sempre são os mais agradáveis que a gente gostaria mesmo de ter, de abordar, mas a gente o faz com todo respeito, carinho, dedicação, sempre, de toda maneira. E sabe de uma coisa a mais? Olha, começam aí neste segundo semestre pulular os processos seletivos, concursos, vestibulares, e a gente fica muito contente que o pessoal dê retorno dizendo que sim, obteve bom desempenho, excelente desempenho, porque soube utilizar itens que nós trazemos por aqui intertextuais de maneira peculiar, particular, de maneira significativa. Isso é muito importante para que a gente dê caminho de fato para as conversas nutridas aqui, gente. Bom, dito isso, e eu espero que você tenha sempre essa paciência da reflexão inicial, porque ela também comporta um pedido, pessoal, de tempo de tela produtivo, que eu tenho feito desde janeiro, e olha, minha nossa, na última semana nós não só tivemos o início da primavera, como o marco que estabelece aí os 3 meses antes do Natal, gente. E aí os memes são múltiplos, né? Não só do que você fez, mas também aquilo que diz assim, olha, se outubro, novembro e dezembro passarem tão rapidamente quanto passou setembro, o Natal é daqui a 3 dias. E assim por diante, né? A importância, isso já foi tema de prova, inclusive, pessoal, a importância dos memes na contemporaneidade é mais ou menos direcionar o nosso olhar para impactos possíveis em linguagem relacionados àquilo que nós enxergamos, porém nem sempre sintetizamos. E os memes fazem isso utilizando humor e referências específicas em relação à intertextualidade. Bem, dito isso, gente, vamos ao nosso sumário. Olha só, nesta semana, dia 1º de outubro, nós temos, exatamente na quarta-feira, gente, um dia que é dedicado e que precisa ser sublinhado, destacado, como um dia para pensar, planejar, para fazer balanço sobre políticas públicas relacionadas aos idosos, gente. Sim, nós temos o Dia do Idoso e também é o dia que se aniversaria aí, né, gente, o estabelecimento do Estatuto do Idoso aqui no Brasil. Então vamos falar um pouquinho disso, vamos conversar também sobre desdobramentos relacionados ao que trouxemos na semana passada aqui, da não aprovação, e foi uma unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, na não aprovação, gente, da tal chamada PEC da blindagem em relação a deputados. Também vamos falar um pouquinho dos desdobramentos relacionados à temática da participação do Brasil no encontro na ONU em Nova York e discursos aqui e acolá, o que temos de evidente aí e o que é importante termos atenção, né? Ou para o que é importante termos atenção. Também quero aproveitar para destacar, eu vou deixar para você o link aí, como sempre, um item que muitas vezes, pessoal, como dizia o personagem Odorico Paraguaçu, um item invisibilizado, mas pelo discurso de Odorico Paraguaçu, e eu já faço essa relação para você em O Bem Amado, eu quero destacar a questão da merenda no Brasil, e nós vamos juntos falar disso. Bom, vamos lá, pessoal. Item a item, ponto a ponto. Primeiro, questão relacionada ao Estatuto do Idoso. Olha,
Não é por acaso que dia 1º de outubro é celebrado, né, gente? O Dia Mundial do Idoso. Diz assim, isso é uma institucionalização feita pela ONU em relação a perceber a longevidade que é maior em muitos países e ela vai se estendendo ao longo do tempo. Países que antes não eram tão longevos estão alcançando isso. No Brasil, gente, olha o que nós temos de muito interessante, que os geógrafos destacam, né, de geografia populacional. Diz, puxa vida, o Brasil, assim como outros países, mas pela sua contingência, né, pela quantidade de pessoas, é um fenômeno interessante, porque ele envelheceu antes de se desenvolver plenamente. Diferentemente do que aconteceu em países como na Europa, né? São países mais desenvolvidos para depois emplacar a longevidade, vamos dizer assim. E no Brasil nós temos esse estabelecimento diferente. Inclusive, segundo esses especialistas, né, gente, com o pouco aproveitamento da janela demográfica que havia se aberto por aqui. Diz, o que começa a acontecer agora? Diz, nós temos uma percepção de fechamento de janela demográfica. Diz, por quê, Cleusa? Porque em outros programas, e daí é sempre democrático, você pode acessar do que a gente já falou aqui, né? Em outros programas, gente, nós já tomamos como ponto de referência aqui questões, por exemplo, que dizem respeito à quantidade de idosos que temos no Brasil, com 60 anos ou mais, a partir dos números do censo do IBGE de 2022. Como assim? É a primeira vez que esse número superou, ainda que seja, gente, em estatística, sim, uma superação milimétrica, é uma superação milimétrica em relação ao número de adultos jovens, o número de 60 a mais, né? Então isso não é inédito por aqui, nós já falamos, mas é por isso que, por exemplo, questões como o Estatuto do Idoso, que tem sua marca de aniversário também no dia 1º de outubro, não é coincidente, é de propósito, né, gente? Traz para nós aí uma percepção do quanto é preciso olhar para a saúde física e mental do idoso, olhar para a inclusão, de fato, de pessoas com 60 anos ou mais em todos os âmbitos sociais, desfazer também, pessoal, as estranhezas que por muito tempo socialmente nós construímos, culturalmente também, em relação a idosos se manterem ativos em todos os âmbitos da vida. Então diz, isso é um processo, gente, se constrói culturalmente. E é tanta coisa importante dita sobre isso que é preciso também aproveitar essa semana, então, para pesquisar outras coisas, refletir a respeito de como cuidamos ou ainda descuidamos dos nossos idosos por aqui, gente. Dito isso, vamos adiante? Quero falar da merenda escolar, pessoal. Olha, não é tema novo por aqui, eu já abordei em outras oportunidades também, quando tem alguma questão que se assemelha aí, ou que se discuta em relação à propriedade do Fundeb, a propriedade aí dos estados, municípios e da União em relação a isso. A gente discute por aqui, porque é um daqueles temas, e eu citei o Odorico Paraguaçu, gente, personagem assim, eu diria, olha, personagem mítico brasileiro, né, mas que simboliza muito essas questões culturais atreladas a não dar importância para aquilo que não parece faraônico, né? Como assim? Odorico Paraguaçu, na novela do Dias Gomes, O Bem Amado, queria inaugurar um cemitério, né? Era um prefeito de uma cidade fictícia que queria inaugurar um cemitério. Por quê? Porque o cemitério é uma construção visível para todos os moradores e ele não tinha defunto para inaugurar esse cemitério. E aí ele até, vai se desdobrando como uma comédia, mas muito reflexiva, gente, uma ironia fina, muito boa, que faz com que esse prefeito, inclusive, contrate um matador de aluguel. E aí eu deixo para você o restante da narrativa. Bem, por que estou dizendo isso e associando as questões relacionadas à merenda, gente? Porque naquela história do Odorico Paraguaçu, ele queria inaugurar o cemitério, mas não se importava. Isso virou um fenômeno metafórico para dizer que não se importava, por exemplo, com a falta de esgoto, né? Com a falta de saneamento básico em geral. Porque isso
é obra enterrada, não tem visibilidade como uma construção igual o cemitério. E era essa a metáfora, era essa a questão. Quando a gente fala da merenda, pessoal, também. Sabe por quê? Porque é muito difícil mensurar ou perceber, né? Mensurar, a gente tem mecanismos hoje muito eficientes para isso. Mas é muito difícil a olho nu, socialmente, perceber a importância que uma merenda de qualidade tem para as crianças e os adolescentes das escolas públicas no país. Diz, escuta, Cleusa, peraí, como assim a olho nu? Socialmente, gente, perceber, por exemplo, que a legislação que prevê, inclusive, que haja uma compra de produtos de agricultura familiar para prover a merenda às crianças e adolescentes da rede pública, olha, faz uma diferença incrível em relação à economia, gente. Então, há uma série de questões que, de fato, a olho nu, nós não percebemos a correlação. E a merenda escolar de qualidade é uma política pública, é uma vitória social alcançada e é preciso que a gente conheça para entender todo o processo, gente. Então, estou deixando um link que é super explicativo em termos percentuais, em termos de caracterização, o que é, de quem se compra, ou de quem se prevê as compras e por quê, né? E o quanto isso pode ajudar também num mecanismo extremamente importante, que é a melhoria ou a criação de hábitos mais saudáveis de alimentação, para que a gente tenha um trabalho aí que já é muito determinante, previsto pela OMS, para melhorar não só essa qualidade de alimentação, mas como melhorar índices que estão muito ruins em relação a sobrepeso e obesidade de crianças e adolescentes no Brasil. São percentuais, gente, muito assustadores para 2030 em diante. E a merenda é um dos pontos-chave para que isso seja minimizado, né? Então, olha, tudo isso, pessoal, a gente consegue aprofundar. Estou deixando aí para você também. Outro ponto importante, eu disse, olha, vamos discutir um pouquinho questões relacionadas aí agora os desdobramentos, né? De PEC da blindagem ou desdobramento em relação a discurso na ONU e tudo isso. Vejam que importante, eu queria aproveitar para fazer uma associação, gente, que é lá do Aristóteles ainda, e vocês podem inclusive procurar outras coisas, relacionada a mimetismo, sabe? Por quê? Porque emplaca pra gente, muitas vezes, a coisa assim, ó, o discurso de que, bom, se a gente tem um congresso ou um grupo de tal maneira, ou que a gente enxerga de tal maneira, é porque nós somos assim também, né? Ou diz se esse grupo inventaria subterfúgios para se blindar, é porque nós, como sociedade, faríamos também. Importante fazer essa reflexão aristotélica, gente, porque faz diferença, sabe? É um caminho meio que de revés, de visão contrária. Diz, cria-se nessa elite esse tipo de discurso para que, de fato, a população compre esse discurso e o faça. Diz, mas é o contrário, o mimetismo vindo de cima para baixo e não de baixo para cima, pensando nas camadas populares e elitização ou elitização de representação política, né? De todo modo, gente, olha, dá uma olhada no conceito de mimetismo aí, tá bom? Outro ponto, discurso do Brasil na ONU, é sempre o Brasil que faz historicamente, gente, também não é uma abordagem nova por aqui, já te contei questões relacionadas a isso, né, em outros momentos. Agora, olha só, o que acontece? Depois desse discurso, parece que há um encaminhamento para um diálogo entre Brasil e Estados Unidos, também a verificar, a aguardar, né, o uso do sentido conotativo da linguagem muito evidente nas afirmações, por exemplo, de Donald Trump na semana passada, falando que ele e o presidente brasileiro tiveram uma química, por exemplo. Então, uma série de questões, pessoal, para a gente ficar com atenção cuidadosa, entendendo o que são os discursos, como eles se consolidam. E essa do mimetismo, gente, é um presentão de reflexão para fazermos, viu?
Quero te desejar um excelente início de outubro, te dizer que estaremos juntos por aqui na próxima segunda-feira. Um grande abraço e até lá, uma ótima semana para todos nós. Tchau, tchau!